Boa noite aos companheiros e seguidores do Centro Espírita Semeadores do Bem de Itumbiara. Nós vamos refletirmos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema Caridade para com os criminosos. Nesse capítulo, nós temos como o título desse capítulo Amar o próximo como a si mesmo. E o item 11, que é o nosso tema da noite, vai ser explanado pelo Espírito Elizabeth de França, aonde o Espírito vai colocar para nós como nos orientando a respeito desses criminosos. Vamos pensar, companheiros e os seguidores, quem são esses criminosos? O Espírito, voltando, nós percebemos a fala de Jesus, referindo que ele veio para os doentes, que são os doentes que necessitam de médicos. Quando nós pensamos nesses doentes, e naquela passagem que ele simboliza, usa a criança para simbolizar a pureza de coração, também vem mostrar que ele falava para os homens adultos fisicamente, mas ainda infantis. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que não é a idade do corpo físico que define a idade e a maturidade do espírito. Então, esses irmãos que ainda não despertaram para Deus, para a sua espiritualidade, para zelar da sua espiritualidade, são considerados irmãos com necessidade de tratamento. São os enfermos, são os doentes dos quais Jesus já nos dizia em Mateus capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Quando ele fala, tendo ouvido, não são os sãos que têm necessidades de médicos, mas os doentes. E quando refere a esses irmãos, ele já tem esse carinho, já expressa esse cuidado com esse grupo de irmãos. E o planeta Terra, nós sabemos que a diversidade de grau de evolução que apresenta no planeta Terra. Nós temos ainda espíritos primitivos que reencarnam aqui, que vieram para assimilar exemplos, para curar dessas enfermidades, avançar nessa ignorância, deixar a ignorância e avançar no conhecimento. Então, com base nesses ensinamentos, nós vamos nortear o texto do Espírito Elizabeth de França, a respeito de caridade para com os criminosos. Então, ela coloca exatamente nesse capítulo que é amar o próximo como a si mesmo. Então, lembramos também da passagem ovelha desgarrada, quando o Senhor, nessa figura, ele deixa ali como pastor as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Então, nessas passagens, nós percebemos que nosso Pai, Criador e Mantenedor das nossas vidas, e não tem nenhum filho para se perder. Então, com base nesses ensinamentos, nós temos essa preocupação em começar a analisarmos que aqueles que nós acreditamos ser criminosos aos nossos olhos, aos olhos de Deus, são esses irmãos, nessa definição.
são aqueles que ainda não despertaram, são aqueles que ainda estão na infância espiritual ou estão enfermos, precisando avançar na sua própria iluminação ou expandir a luz que são. Então, a verdadeira caridade para com os criminosos são a mais sublime que nós temos dos ensinamentos de Deus. A verdadeira caridade. Deus legou ao mundo esse ensinamento. Segundo Elizabeth, que ela segue falando, deve existir entre os verdadeiros discípulos de Jesus, dessa doutrina cristã, esse sentimento, esse ensinamento da caridade. E não fala para quem que deve ser dirigida essa caridade. Então, deveis amar os infelizes, o Espírito Elizabeth falando para nós, os criminosos, né, como criaturas de Deus. Então, nós devemos amá-los como irmãos, que são nossos, né, filhos de Deus, de um Deus que crê neles, os aguarda. Então, os quais o perdão, a misericórdia, nós devemos conceder a esses nossos irmãos. Se não conseguimos perdoá-los, ser misericordiosos em oração para esses irmãos, esse Espírito nos orienta que é por aí. Então, concedido a eles, com essas orações nossas, com esses pensamentos elevados, na direção desses nossos irmãos, eles vão reconhecendo, pedindo, concedendo a eles o arrependimento das suas falhas, nas nossas orações, pedindo mesmo para que eles possam reparar as faltas cometidas e também todas as faltas cometidas contra a lei divina, né? Então, pensai mais em repreendê-los, pensar mais que eles são culpados. Então, nós devemos perceber que não é assim que o Espírito está nos orientando. Devemos pedir que eles arrependam, devemos pedir para que eles tenham vontade de reparar as faltas que cometeram contra a lei, as quais recusais o perdão a esses irmãos, a comiseração. Será que é isso que Deus espera de nós para com esses irmãos? O Espírito aqui fala que não. Elizabeth, como mentora nossa, né, que está no nosso evangelho, que é o nosso terapeuta, o nosso mentor, que nós devemos nortear as nossas vidas, ela fala, será que a gente tem que faltar de comiseração com esses irmãos? Recusar a eles o perdão? Recusar a eles os pensamentos que os elevam, que ajudam a despertá-los? Então, frequentemente, eles não conhecem Deus. Olha que bacana isso, para a gente guardar. Frequentemente, eles não conhecem Deus, não estão despertos para as leis, para a palavra da Boa Nova. São espíritos ainda infantis na maturidade espiritual e nós o conhecemos. Nós o conhecemos, ou pelo menos esforçamos para caminhar na direção de Deus. Então, lhes será pedido, o Espírito falando, para nós será pedido, por essa razão de conhecermos essa lei, pedir contas de não ter usado dessa misericórdia, né? Então, o que nós deveríamos fazer, segundo Elizabeth de França? Não julgueis, a fim de não ser julgado. Que fizerdes aos outros será aplicado mais severamente a nós mesmos. Então, nós temos necessidade dessa indulgência, da qual nós estamos negando a esses nossos irmãos.
Então, para os pecados que nós cometemos, as infrações que nós também cometemos contra a lei. Então, nós devemos usar dessa indulgência para com nossos irmãos, que aos olhos do mundo parece ser crimes. Existem, companheiros, o Espírito está nos alertando aqui que existem falhas que aos olhos do mundo não são nem conhecidas como falhas, e aos olhos de Deus pode ser falhas graves. Então, muitas ações são crimes aos olhos de Deus, de pureza, que o mundo ainda nem conhece, nem considera sequer como falhas. Então, a caridade não consiste somente em dar a esmola, as coisas materiais. Não, a palavra de consolo, acompanhá-los pelo pensamento, a oração. Deus exige de vós essa caridade sublime. Não, ele não exige além do que nós conseguimos. Ele exige essas que nós já citamos na introdução. O pensamento, a palavra de consolo, a oração dirigida a esses nossos irmãos, que é ensinada por Jesus. Então, a benevolência, na questão do Livro dos Espíritos, 886, pergunta feita aos Espíritos da codificação, qual é a caridade ensinada por Jesus? Né? Como entendia Jesus? E os Espíritos da codificação respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja, não cita para quem? Para o ser humano. Então, com certeza, está incluído aí esses irmãos que nós chamamos e achamos que são criminosos, né? Pela nossa forma de ver o mundo. Nós fizemos esse trabalho na delegacia de polícia de Bom Jesus durante 20 anos. Todos os domingos a gente ia pregar o evangelho. E a gente percebia ali quantos irmãos que não ficavam reflexivos durante o evangelho e argumentava com esperança da sua própria paz de consciência a partir daqueles cultos que eram feitos ali. Quantos que não foram, voltaram para a sociedade, frequentaram sempre conosco. Então o Espírito aqui fala que pela palavra de amor, de consolo, de encorajamento que a gente levava ali na explicação, na reflexão do Evangelho, que conduzia eles novas formas de pensar, novos valores. E tivemos alguns que participaram, tornaram ser companheiros nossos no movimento espírita. E veio a desencarnar por outros caminhos de enfermidade. Então, os tempos estão próximos. Elizabeth de França fala aqui para nós, onde essa fraternidade deve reinar na terra. Então, chegou esse momento. Né? O Cristo vê entre nós como irmãos, veio a regenerar o momento de frear essa forma de julgar e trazer para nós a esperança de um mundo onde o bem vai sobrepor o mal. Então, quando a espiritualidade responde que nós devemos a caridade como entendia Jesus, é para com todos. Então, essa aqui será moradas de almas que precisam ser curadas. Bem-aventurados, amai como filhos de Deus, nós devemos amar do mesmo Pai. Não é fazer diferença entre eles, é ter misericórdia para com esses irmãos. Misericórdia e estar sempre vendo eles saírem desse estágio que eles estão. Nós tivemos agora, recentemente,
um movimento direcionado àquele irmão, né? No estado de Goiás, Lázaro. E a gente viu como foi direcionada, quantas energias e semelhante a dele foi direcionada a ele. Né? As práticas invigilantes que ele cometia, ele foi a reação da nossa nação semelhante a ele. Nós esquecemos de todos esses ensinamentos, que ele era um irmão que necessitava da nossa prece, ele era um irmão que precisava despertar, né? Porque à luz da doutrina, a alma não acaba à luz de todas as religiões, ela não acaba com a vida vital do corpo físico. Não, ele segue. E seguiu com o mesmo tipo de sentimentos, sem despertar. Às vezes nós torcemos aqui, Elizabeth de França fala nesse momento para nós. A gente torce que a morte seria o fim daquela maldade, o fim daquela ignorância. E não é verdade. Ela fala aqui que o desencarne faz com que ele perde essa oportunidade do despertar. Porque é encarnado que nós, espírito, evoluímos mais na prática da experiência, da troca. Então, eles vão para o mundo espiritual, quando é ceifada a sua vida de forma criminosa também, sem ter despertado. Enquanto que a nossa oração aos criminosos afirma que eles são capazes de despertar nesses ensinos. Então, para ele realizar as impurezas, dispersando desse mundo inferior, de harmonia com as suas más tendências, ele precisava ter ouvido muitos chamamentos, muitas orações de acreditar na mudança dele. Então, deveis, que o Espírito fala, o socorro das vossas preces a eles. Para que, enquanto não dizeis que não dizeis que eles eram miseráveis, foi o que ocorreu mais com aquele irmão. Né? Que ele era um miserável, que precisa ser expurgado da terra, que a morte seria para ele a forma mais agradável, né? Mais correta. E nós estamos vendo que não. A nossa encarnação é o nosso precioso momento de estarmos juntos, né? Não é assim que nós devemos falar. Jamais que ele é miserável. E nós presenciamos muito isso na direção daquele irmão, né? Então, olhai o modelo que nós temos, que foi Jesus. O que ele diria se encontrasse esse irmão naquela trajetória dele, né? Então, nós lamentar-lo-ia o Senhor. Elizabeth fala, se fosse Jesus lidando com ele, lamentar-lo-ia e consideraria como um doente e bem miserável. Estenderia a mão para ele. Assim seria o comportamento de Jesus, a reação de Jesus para com ele e para com todos os criminosos da sociedade. Não podeis fazer isso, nós não damos conta de fazer essa atitude de Jesus, né? Nós não consideraríamos ele como um doente. Nós tivemos recentemente como já citamos, o Lázaro. Então, é normal que nós agíssemos daquela forma por conta do grau de evolução que nós estamos também. Então, se nós não damos conta de fazer como Jesus, lamentar-lo-ia, né? Se nós não estenderíamos a mão a ele, não poderíamos fazer dessa forma, então o Espírito Mentor aqui está pedindo que nós deveríamos ter feito mais oração. E para com os criminosos, orarmos mais. Para ele despertar ainda no corpo físico. Aproveitar a sua atual existência para fazendo o quê? Arrependendo. E podemos tocar o seu coração, né? Aí sim, orardes para ele com fé do vosso próximo, aí o melhoramento dele dentre os homens. Ele estaria então, queridos companheiros,
seguidores aí dos semeadores do bem, a sua alma sim estaria desperto. Isso aí é uma orientação da mentora que escreveu essa mensagem para nos orientar diante dos criminosos, ó. E ao invés dessa alma retornar à pátria espiritual transviada, revoltada, e lembrar que ela foi criada como a nós mesmos, né? Para quê? Para aperfeiçoar, ajudar a sair desse lamaçal. É isso que nós devemos fazer para com os criminosos, segundo a orientação dessa mentora. Ajudá-los a sair, nós não damos conta de estender a mão, pelo menos não esqueçamos de orar para que ele desperte e arrependa das suas falhas. Já caminhando para o final, o encerramento da nossa reflexão, queridos companheiros, dos semeadores do bem, os seguidores dessa reunião virtual. Então, nós devemos gravar o que a mentora nos disse, para com os criminosos, orarmos para que ele desperte, para que ele saia desse nível de amadurecimento espiritual, dessa infância espiritual, já que nós não agiríamos como o Mestre Jesus, porque eles são irmãos nossos, criados como nós fomos criados, e estão distraídos ainda nesse caminho, né, dos equívocos espirituais. Então, diante disso, queridos companheiros, nós agradecemos a oportunidade de estarmos refletindo desse tema tão atual. Houve tantos sofrimentos, né, que nós sabemos com a atitude de um irmão que ignorava a presença de Deus na vida dele. Então, que nós aprendamos a partir desse momento e nós aconselhamos todos nós lermos mais esse item do Evangelho, do item 11, caridade para com os criminosos, e o capítulo todo, amai, né, o próximo como a si mesmo, é a lei maior. E nós estamos no pé, no momento do estágio do planeta de regeneração. Então já é hora da gente acreditar que o espírito encarnado ele tem mais chance de evoluir. Essa é a razão para nós espírita. Então jamais torcer e falar aquelas palavras, né? Que a gente direciona mentalmente quando vemos um irmão cometer esses crimes bárbaros, né? Que a gente ainda vê no planeta Terra. Mas eles necessitam desse despertar. Que Jesus possa nos abençoar a todos, para que a gente ajude o nosso planeta a estar melhor, ajudando esses irmãos na infância espiritual e às vezes enfermos mesmo, que somos todos nós necessitados dessa indulgência. Obrigada, o nosso abraço a todos os companheiros que nos seguiram e aos nossos companheiros dos semeadores do bem pelo convite. Sentimos honrados mais uma vez, porque somos seguidores, acompanhamos essa casa e aos trabalhos da casa. Então fica aí o nosso abraço mais uma vez e a nossa gratidão agora e sempre.